eu mostrei para você que os requisitos para se tornar apóstolo, segundo a teoria dos doutores, dos mestres do sistema religioso do século XXI, não tem nada a ver. Não passa de cambalhota adventista para defender as suas ideias. Por quê? Porque eles pegam um versículo aqui, um versículo ali, um versículo ali, texto isolado, certo? E hoje eu resolvi abrir no livros que eles amam falar para defender o seu argumento, em Atos, capítulo 1, versículo 21, que está escrito assim: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Eu faço uma pergunta para você. Há alguma passagem na Bíblia, nos 4 evangelhos, José, Barsabás e Matias andando com Cristo e seus discípulos, vivendo com Cristo e seus discípulos, ceando com Cristo e seus discípulos, auxiliando com Cristo e seus discípulos? Não há. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido acima deles, se faça como testemunha da sua ressurreição. Há alguma passagem na Bíblia que José Barsabás e Matias, nos 4 evangelhos, eles andando ou passando em alguma história, em alguma narração de João Batista até a morte de Cristo? Sim ou não? Você vê? Não tem, irmão. Quem eram os apóstolos antes de ser discípulos? Eles eram pecadores, eram falhos, eram pessoas simples. Quem era Paulo de Tarso? Era um perseguidor de crente, torturador de crente, que prendia crente, que dava ordem para crente morrer até a morte. Esse era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não tinha requisitos. Os 12 discípulos que Cristo chamou também não tinham requisitos. Certo? Ou seja, você vê que isso está se tornando uma doutrina que nem eles mesmos conseguiram viver. Compreende? E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, para que tome parte do ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançaram-lhe a sorte e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então veja bem, Matias, ele não foi chamado por Cristo. E aí, apóstolo não tem que ser chamado por Cristo? Consegue me entender? Foi pela igreja. E os apóstolos do tempo de hoje, eles são chamados pela igreja. Mas os doutores, os mestres do sistema religioso do século XXI não aceitam. Compreende? Porque no livro do Salmo está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Aqui está falando de bispado, e depois são os versículos 21, que dá continuidade que nós lemos. Vê como está falando bispado, não está falando apostolado. Se é bispado, dá continuidade à sucessão de bispo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fala sobre quem quer ser bispo, certo? Então, a sua teoria, vamos dizer assim, olha, mas bispado aqui quer dizer hierarquia. Hierarquia é o quê? Não é sucessão? É sucessão, mas você não falou que não existe sucessão apostólica? Você compreende? E sem contar que José Barsabás, ele foi chamado por Bartolomeu para ser apóstolo. Consegue entender? Então é muito confuso o que eles estão tentando colocar na nossa mente que não bate. Então é difícil entender essa teoria porque não bate. Não bate, gente. Consegue me compreender? Não bate. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.